Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais assistido do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate sobre o fracasso econômico do governo Lula e seu ministro Tachad. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e também dê o seu joinha. Vamos pro debate. Na sua avaliação, será que tem uma distorção por parte de Lula e Haddad? Estão ignorando que a economia ou a questão fiscal no Brasil não está indo bem? Saudações, Basília, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Vou aqui pegar algumas manchetes. Imagina que, na véspera da eleição, o governo Lula anunciasse aumento do Auxílio Brasil, aumento do Auxílio Gás, aumento do Auxílio Caminhoneiro, calote dos precatórios, tudo isso na véspera da eleição. O que aconteceria com a taxa de juros? O que aconteceria com o Brasil e com grande parte do mercado? O Brasil experimentou todos esses anúncios na véspera de uma eleição e o mercado, na sua maioria, não se comportou como tem se comportado agora. O ex-presidente Bolsonaro, nesse momento, atingiu uma taxa de juros de 13,75 em agosto de 2022. O que nós estamos assistindo agora, ao meu ver, na sua maioria, há um preconceito ideológico por parte do mercado com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E este preconceito, como estabelece o conceito, é, ao meu ver, completamente equivocado. Vamos lembrar quem é o presidente Lula. O presidente Lula foi presidente do Brasil de 2003 a 2010. Nesse período, a taxa de desemprego caiu, a inflação caiu, o PIB aumentou. O presidente Lula é, desde a década de 90, o presidente que tem o maior índice de PIB, 4,5 na sua média, durante 2003 a 2010. O ministro da Fazenda, por sua vez, é o ministro que, quando prefeito de São Paulo, reorganizou toda a dívida pública do município. E isso garantiu que, de 50 bilhões em 2016, hoje o orçamento do município de São Paulo é em torno de 125 bilhões. Para o ex-presidente Bolsonaro gastar 113 vezes as reservas internacionais, chegando no número de 74 bilhões, isso só foi possível porque o presidente Lula, de 2003 a 2010, garantiu uma reserva, um aumento de 250 bilhões. O que nós estamos assistindo agora, no presente? Nós estamos assistindo um anúncio do corte de gastos e cortes sensíveis a um governo de esquerda que pretende garantir a inclusão social e o combate à desigualdade. Nós estamos assistindo uma reforma tributária que, depois de 30 anos, virou realidade no Brasil. Nós estamos assistindo o pleno emprego, um índice histórico da taxa de desemprego no Brasil hoje. Então, ao meu ver, todo esse frisson que está acontecendo não tem amparo na realidade. Depois do anúncio, o que nós assistimos foi uma escalada do dólar, que se, olhando para o passado, e é importante tratar do passado pelo seguinte, quando você quer saber para que lado vai caminhar um governo, para que lado vai caminhar uma pessoa, olha o passado dela, o que ela já fez, A responsabilidade do presidente Lula no campo fiscal é inquestionável. Foi o presidente que em 2010 era aprovado por 8 a cada 10 brasileiros, que garantiu um poder de compra. Agora, com o rombo que o ex-presidente Bolsonaro deixou de 173 bilhões em 2022 para tentar vencer as eleições num ato de desespero, com certeza isso enseja um rearranjo financeiro por parte do atual governo. E é isso o que está acontecendo. Nós temos também que compreender as dificuldades desse momento. Nesse exato momento, o Congresso está votando e aprovando o corte de gasto, a reforma tributária, e tudo isso certamente providenciará resultados positivos para o Brasil. Diante dessa disparada do dólar, Coppola, mais de R$6, o que você acha? O governo já se tocou do tamanho da responsabilidade e até da comunicação, como algumas declarações ou anúncio de medidas podem tratorar o ambiente, deixar tudo mais confuso. Eu vou fazer exatamente a pergunta do nosso programa. Na sua avaliação, Lula e Haddad ignoram a piora fiscal no Brasil? Olá, Basília. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Olha, parafraseando o senhor Lula da Silva, nunca antes na história desse país se arrecadou
tanto imposto. Segundo dados oficiais aqui da Receita Federal, nos 10 primeiros meses de 2024, o governo Lula arrecadou mais de 2 trilhões e 180 bilhões de reais, o recorde absoluto da série histórica. Em comparação com o ano passado, houve aqui um aumento real, ou seja, além da inflação, de quase 10% no total de impostos recolhidos pelo governo federal. Aí eu pergunto para você, caro telespectador, a sua renda, por acaso, aumentou 10% acima da inflação, como a receita do governo Lula? E os serviços públicos, eles melhoraram alguma coisa nesse período, segundo a sua avaliação? Aliás, você está comendo mais picanha, como certos demagogos prometeram? O fato é que nenhum outro governo na história dessa república explorou tanto a força de trabalho do brasileiro quanto o governo Lula. O nosso cidadão trabalha, em média, 5 meses por ano só para pagar imposto. E esse trabalhador, ele está percebendo que o seu verdadeiro opressor não é o patrão capitalista que paga muito mais imposto do que lucra. E isso quando lucra. O verdadeiro opressor do trabalhador é o Estado, que cobra seguros obrigatórios, impõe poupança forçada, confisca dinheiro esquecido no banco, cria novas taxas sobre o consumo e fica sempre com a maior fatia do bolo. É por isso que o feriado do 1º de maio se tornou um retumbante fracasso para a esquerda. E não adianta trazer Lula, trazer mortadela, trazer ex-rainha do axé. O trabalhador, CLT, classe média, esclarecido, sabe que a CUT, o PT, o PSOL, etc., não representam seus interesses, porque essa turma não quer diminuir a gastança do Estado. A sanha arrecadatória desse governo é tão escancarada que chega a ser cômico. Manchete do portal G1. Moedinhas nos espelhos d'água do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada vão ser recolhidas para o caixa do governo. E continua, moedas estrangeiras serão convertidas em real. Bom, e também, com o dólar batendo R$ 6,30 no pregão, o presidente Lula deve ter ficado de olho nesse troco de pinga. E só um parênteses de uma situação pessoal minha. Hoje o meu irmão caçula me enviou um WhatsApp avisando que é melhor eu comprar logo o presente de aniversário do meu pai, que é uma viagem pro exterior. Ele me mandou essa manchete aqui do Valor Econômico. Tributação de voos internacionais pega setor aéreo de surpresa. Hoje em dia, conforme acordos internacionais, voos que saem do Brasil têm isenção. Mas a ideia é que os voos incorporem a alíquota cheia de 28% de imposto, assim como os voos domésticos, que hoje são tributados somente em 9%. Então, aqui é só mais um exemplo de por que a sociedade apelidou o senhor Fernando Haddad de ministro taxade, aquele que ressuscitou o DPVAT, acabou com a isenção do combustível e taxou as blusinhas. E vejam só o que escreveu essa semana a Folha de São Paulo sobre a fuga de capitais que contribuiu, na verdade, para o dólar disparar essa semana. Empresas podem estar se antecipando a um possível aumento de impostos sobre dividendos, direto ou indireto, via imposto de renda sobre pessoas de renda mais alta, como anunciado pelo governo em novembro. Ou seja, isso é a sociedade se defendendo como pode das agressões confiscatórias do governo Lula, o governo que mais arrecadou na história do país, mas que mesmo assim ainda gasta muito mais do que arrecada sem produzir avanços relevantes na qualidade de vida do brasileiro. A Folha ainda fez a seguinte advertência: o próprio presidente da República, vulgo o senhor Lula, teria de demonstrar que tem consciência do problema fiscal e avisar que seus ministros vão preparar novas medidas de contenção de despesas. Ou seja, Basília, respondendo aqui a questão em debate, até a Folha de São Paulo, e convenhamos, é uma publicação simpática à esquerda, considera que Lula e seu governo ignoram ou fingem ignorar o problema fiscal. A questão é que, como diz aquela máxima atribuída a Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E as consequências dessa ignorância estão levando o país para o vermelho. Meu amigo, a situação do país, a situação econômica do país está num perrengue tão grande que o Lula teve que mandar ali a catar as moedas das fontes, tanto do Palácio do Planalto como do Alvorada. Para quem não conhece Brasília, eu vou falar aqui rapidinho como é que funciona aqui o esquema. Eu sou aqui de Brasília, né? Eu moro aqui em Brasília.
Então tem a esplanada dos ministérios, tem o Congresso Nacional, tem evidentemente os ministérios ali e tal, de um lado da avenida, do outro de um lado e do outro da avenida, e tem também ali o Palácio da Justiça, tem o Palácio do Itamaraty, tem o Congresso Nacional e tem o STF, né, do Judiciário, e tem o Palácio do Planalto e tem o Alvorada. São as duas casas, vamos colocar dessa forma, do Lula, né, do governo do presidente da República. Então, na frente do Palácio do Planalto e também do Alvorada, existe um espelho d'água. Espelhos d'água ali. Então, as pessoas, quando vêm visitar, elas jogam moedas, né, para fazer aquele, né, pedidinho lá, tal, espelho meu, tal, aí joga moeda, tal, espelho meu não é da fonte, né, mas enfim, tá valendo. Então tem esse espelho lá, e tanto no Alvorada como no Planalto, e as pessoas jogam moedas lá, pessoas, turistas que vão visitar ali, conhecer o palácio e tudo mais, tal. E aí o que aconteceu é que o Lula pediu para recolher aí essas moedas, né? E essas moedas serão integradas, segundo o governo, ao Tesouro. As moedas que não estão valendo mais irão para um museu, alguma coisa, o Museu da República, alguma coisa nesse sentido. E as moedas estrangeiras, que muito possivelmente deve ter moedas estrangeiras ali também, segundo o governo, serão convertidas ao Tesouro Nacional. Não sei como que eles vão fazer isso. Vão derreter a moeda e converter ao Tesouro Nacional? Então, olha a que ponto chegamos. O país passando por uma crise financeira, econômica tremenda, bizarra, tipo Dilma II, né? O Lula está sendo Dilma II, né? Não é o Lula lá de 2002, quando ele assumiu lá o primeiro mandato dele, que pegou o Brasil bombando lá em cima, tal, e aí os créditos foi tudo pro colo dele, né? Agora não, ó. Teve o Dilma I, agora tem o Dilma II, que é justamente esse período que a gente está passando agora, esse período nebuloso, esse período econômico que o país está passando e que a coisa não está fácil. Meu amigo, o dinheiro desvalorizou, o real desvalorizou quase 30% em relação ao dólar. O dólar é a moeda em que o real é lastreado. Agora você imagina uma situação como essa. Evidentemente que existe toda uma questão com a vitória do Trump, não é isso? O Trump venceu lá nos Estados Unidos, então, querendo ou não, a política do Trump faz com que a galera olhe para os Estados Unidos com mais simpatia do que o governo anterior, do Biden. Então, a tendência é que a moeda, o dólar, fique mais forte, evidentemente, perante as moedas a nível mundial. E entre essas moedas a nível mundial, a que mais se desvalorizou foi justamente o real. É impressionante como a gente está passando por um momento em que a gente vai demorar um bom tempo aí para poder recuperar, se é que tem recuperação, porque o Haddad simplesmente tá brincando de tocar serenata, tocar viola, né?
Afinal de contas é o quê? É Natal, né? Então vamos tocar uma serenata, vamos tocar uma viola aqui, porque tá tudo certo. Qualquer coisa a gente volta com alguns impostos aí, como já está voltando. Vídeo TPVAT, né? Então, o que acontece é que a coisa está descendo de ladeira abaixo. E o governo me parece que não está nem um pouco preocupado em relação a isso, porque fica colocando culpa aí nos memes, né? Fica colocando culpa no Bolsonaro, fica colocando culpa no Trump, porque o Trump venceu que o real desvalorizou e o dólar está alto. Eles simplesmente não assumem a responsabilidade. Eles não assumem a responsabilidade como governo. O governo não assume a sua responsabilidade perante a sua própria moeda. E isso, evidentemente, quem vai pagar o preço é justamente o elo mais fraco, que deveria ser o elo mais forte, mas é o elo mais fraco, que é a população. A população brasileira, o povo brasileiro, é que vai pagar esse pato aí no futuro. Porque o Lula vai sair e vai deixar aí o estrago feito. Não é verdade? Então, portanto, em 2026, saiba o que você vai fazer com seu voto, porque senão o que está posto permanecerá. E por esse vídeo é isso. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e até breve.